Novo título do Tesouro Direto, o Renda Mais, voltado para aposentadoria. Você vai saber todos os detalhes sobre ele nesse vídeo. Eu também vou te falar se vale ou não vale a pena sobre o aspecto de investimento para aposentadoria para longo prazo. Então, se você quer saber tudo sobre o novo título do Tesouro Direto, assiste esse vídeo até o final e já aproveita agora para deixar o seu like nesse vídeo e também fazer a sua inscrição aqui no canal, ativando o sino das notificações. A maioria das pessoas que assiste os vídeos aqui do canal não é inscrita, então não seja uma dessas pessoas. Já aproveita para se inscrever e ativar o sino para receber os avisos de quando tem conteúdo novo aqui. Bom, chega de papo, vamos falar então sobre o Renda Mais, o novo título do Tesouro Direto, que aliás tem vários outros títulos, né, com outras características, e o Renda Mais vem para complementar, para trazer algo novo, uma característica que o Tesouro não tinha, né? Uma característica de pagar uma renda recorrente numa futura aposentadoria. A gente tinha até então apenas títulos que eram longos, como por exemplo o Tesouro IPCA+, mas você recebia tudo lá na frente no vencimento, né? Por exemplo, em 2045. O Renda Mais tem uma característica diferente, você segura ele até o final, né, com esse objetivo de se aposentar, e depois de lá ele começa a te pagar, durante 20 anos ele vai te pagar o valor que você investiu, somado dos juros, obviamente, em parcelas mensais para complementar a sua renda. Inclusive, se você quiser saber mais sobre os outros títulos do Tesouro Direto, tem tudo aqui no canal, vou deixar aqui no lado uma playlist completa sobre os títulos do Tesouro Direto para você poder estudar eles também. Bom, para começo de conversa, o Tesouro Renda Mais tem algumas características. A primeira delas aqui que precisa ficar bem clara, né? Como é que ele rende? Na verdade, ele é como se fosse uma cópia do Tesouro IPCA+, aquele tesouro longo, onde você tem os juros pré-fixados, mais o IPCA, que é a nossa inflação. Então você vai ter aqui garantido um juro real positivo. Isso significa que você sempre vai ter uma rentabilidade real bruta positiva, ou seja, acima da inflação. Outra característica importante para quem já conhece os títulos do Tesouro, já está acostumado que, embora eles tenham um vencimento, e o ideal seja que você resgate eles lá no vencimento sim, porque eles sofrem com a marcação a mercado antes, né? Ou seja, se você resgatar eles antes do período, pode ser que você sofra ali uma perda de capital investido, né? Por exemplo, você investiu 10 mil reais no Tesouro Direto, precisou resgatar antecipadamente, dependendo do momento do mercado ali das taxas de juros, pode ser que esses 10 mil reais tenham virado 9.500 reais, né? Para ficar num exemplo básico aqui de marcação a mercado, tem vídeo aqui no canal também onde eu falo melhor sobre marcação a mercado, se você tiver interesse, é só procurar aqui também. Mas o fato é que você consegue sim resgatar eles antes do prazo, ele pode ter uma valorização ou desvalorização conforme a marcação a mercado, e isso a partir do momento em que você investe, né? Então, 2 ou 3 dias depois que você investiu, você já consegue resgatar nos outros títulos. No caso do Renda Mais, tem uma situação aqui diferente, né? Você precisa deixar pelo menos 60 dias lá sem resgatar. Não tem como resgatar antes desse prazo, o prazo de carência dele é de 60 dias, mas obviamente a gente está falando aqui de um título para longo prazo, né? Já que ele é um título para aposentadoria, você não iria resgatar ele antes de 60 dias de qualquer forma. Outro item aqui é a taxa de custódia. Para quem não sabe, existe uma taxa de custódia da B3 sobre os títulos públicos, sobre o montante que você tem, de 0,2% ao ano. Todos os títulos do Tesouro têm essa taxa de custódia, exceto o Tesouro Selic para investimentos de até 10 mil reais. Aqui no Renda Mais existem algumas regrinhas, essa taxa pode inclusive ser zero ou maior do que a taxa cobrada nos outros títulos de 0,2. Então, presta atenção nas regras. A taxa de custódia é zero para até 6 salários mínimos de renda lá na frente, ou seja, você foi acumulando todo o patrimônio. Quando esse montante lá na frente começar a ser distribuído, ele não pode passar de 6 salários mínimos. Não é que ele não possa passar, né? Na verdade, ele pode passar, mas se ele passar, você vai ter sim a incidência da taxa de custódia, que vai ser de 0,10 nesse caso, e se não passar, se for inferior a 6 salários mínimos, vai ficar zerada essa taxa, você não vai pagar nada de taxa de custódia, né? Ela não vai ser descontada do montante. E eu fiz até um cálculo bem simplificado aqui, não fui no detalhe, mas é só para ter uma ideia, até porque não tem como a gente saber como é que vai estar o salário mínimo lá na frente, né? São muitos anos à frente, muita coisa para acontecer, mas se fosse hoje com o salário novo aqui que está sendo proposto, né? A princípio a partir de maio, seria cerca de R$ 7.800, pouco mais do que isso. E só para você ter uma ideia, eu fiz uma simulação aqui no Tesouro
IPCA mais 2045, para a gente ter uma ideia aqui de quanto precisaria investir se fosse resgatar lá em 2045. Depois eu vou entrar no detalhe aqui das datas de vencimento do Renda Mais também. 2045 é uma dessas datas, mas para pegar mais ou menos aqui no meio, o Tesouro IPCA mais 2045 serve de exemplo. Você precisaria investir aqui para ultrapassar esses 7.800 lá na frente de distribuição de renda. Você teria que investir aqui um valor de aproximadamente 2.550 por mês para ter lá cerca de 1.800.000 acumulados durante esse período, né? Então, é um valor que poucas pessoas vão conseguir aportar no Tesouro Renda Mais, principalmente pensando numa diversificação de carteira. Isso aqui não vai ser toda a carteira da pessoa, vai ser uma fatia dela. Então, eu acho que tem uma faixa de isenção bem interessante aqui em até 6 salários mínimos de renda complementar lá na frente. Então, pouquíssima gente vai acabar se preocupando com isso de fato, né? Mesmo assim, é uma taxa de 0,10 de custódia, uma taxa baixa para quem exceder esse montante nas parcelas da renda lá na frente. Em relação às demais regras para a taxa de custódia, já está aparecendo aí na tela para você, esse material é do próprio Tesouro Direto. De 0 a 10 anos, a taxa é de 0,5% ao ano, a taxa de custódia. De 10 a 20 anos, a taxa é de 0,2% ao ano, ou seja, igual aos demais títulos. Acima de 20 anos é de 0,1% e no vencimento é zero, ou seja, se você segurar o título até o vencimento dele, né, cumprindo o propósito para aposentadoria lá na frente, você não paga nada de taxa de custódia. E aqui já fica bem claro, né, esse título é voltado sim para aposentadoria e não para especulação. Existem outros títulos, como o IPCA 2045, por exemplo, que muita gente gosta de especular em relação à marcação a mercado, né? Compra numa taxa muito alta, né? Quando a taxa dá uma bela estressada, depois quando ela vai acalmando, esse título tende a se valorizar bem mais do que o cupom que ele tem, mais o IPCA. E aí, nesse caso, as pessoas acabam vendendo com um lucro interessante, 20%, 30%, 40%, enfim, é uma outra história. A gente está falando aqui de especulação. No caso do Renda Mais, ele não serve muito bem para isso, não é muito inteligente especular com ele, por conta do propósito dele de fato e também por conta dessa taxa de custódia, né? O Tesouro está deixando bem claro aqui que ele não serve para especulação, porque ele tem uma punição maior frente aos outros títulos, então não é inteligente de fato especular com ele. E depois aqui na sequência a gente tem um complemento disso, né? Para exemplificar aqui via gráfico que até 10 anos a taxa é maior no Renda Mais, depois de 10 anos ela é a mesma e a partir do 20º ano a taxa passa a ser menor, chegando a zero lá no vencimento. Já em relação à tributação, imposto de renda, lembrando sempre que o imposto de renda é sobre o rendimento, ou seja, se você colocou 10 mil reais, não é sobre aqueles 10 mil reais, é sobre aquilo que os 10 mil reais vão render. Se você colocou 10 e vai retirar 25 lá na frente, o imposto de renda é só sobre os 15% que renderam, né? Obviamente que a gente tem o componente inflação aqui também, o governo se aproveita dessa fatia também, ao meu ver, de maneira injusta, mas o que importa é que, para ficar simples, sobre o montante que você colocou lá não incide imposto de renda, mas sobre aquilo que rendeu, tabela regressiva da renda fixa normal. Os outros títulos do Tesouro também sofrem a mesma incidência de imposto de renda, outros títulos privados também a mesma coisa, como CDBs, como conta remunerada, que muita gente está acostumada, enfim, é a tabela normal, a tabela de imposto de renda regressivo acima de 2 anos de investimento, 15%, então pensando lá na frente você vai ter essa incidência de imposto de renda, né? 15% sobre os lucros. E aqui mais uma vez a gente tem um gráfico mostrando o período de compras e o período de recebimento da renda mensal, durando 20 anos aqui, né? Conforme exemplo, até 2060 você vai investindo no Tesouro Renda Mais, depois de 2060 você passa a usufruir, óbvio que existem outras datas, e segundo exemplo, de 2060 a 2080, ou seja, 20 anos, ele vai complementando a sua renda. Só para falar aqui também sobre as datas, aparecem aqui as datas de 2030, 2035, 40, 45, 50, 55, 60 e 65. Aqui vai de acordo com o seu planejamento para aposentar, a sua idade, etc, né? Quando você quer passar a receber essa renda, lembrando sempre que o efeito dos juros compostos faz com que quanto mais longo for esse período, mais
dinheiro você vai ter para receber lá na frente, dado um aporte fixo, e esse dinheiro tende a multiplicar conforme o efeito dos juros. Mas a partir de 2030 já vai ter vencimento disponível. E muita gente fica na dúvida também se ele é um substituto do INSS. Na verdade, ele não é um substituto, ele é um complemento ao INSS, né? Não se deixa de pagar INSS, por exemplo, por obrigação. O INSS tem outras características, ele não rende tanto, entre aspas, né? Se a gente olhar para ele só como um investimento, como um lugar onde eu vou colocar dinheiro ali todos os meses e no final eu vou ter aquele dinheiro mais juros para poder usufruir. Se você comparar ele com investimento, de fato, o que você vai receber de aposentadoria lá na frente, dificilmente ele vai se sair melhor, exceto alguns casos raríssimos de aposentadoria que a gente tem aqui no Brasil. Mas ele tem outras características como seguridade social, etc. E quando a gente vai olhar para o Renda Mais, ele é um investimento puro, ou seja, você vai colocar o dinheiro, ele vai render juros lá na frente, você vai usufruir desse montante que você investiu mais juros, somente distribuído por 20 anos, né? Ao longo desses 20 anos, repartido nesse período. Então pensa sempre que, mesmo que você vá ter uma renda do INSS, ele pode servir muito bem como um complemento, pode até, dependendo do montante que você acumular, ser muito maior do que o seu INSS, por exemplo, né? As duas coisas acabam somando na sua renda futura. Mas e aí, será que vale ou não vale a pena investir no Tesouro Renda Mais para aposentadoria? Já deixa aqui nos comentários a sua opinião. Eu vou complementar aqui dizendo que, ao meu ver, sim, vale a pena. Principalmente se a gente comparar com outros títulos pela diferença de característica, primeiramente, e em segundo lugar, por um detalhe aqui que eu quero mostrar para você na tela. Lembra daquela simulação que eu fiz aqui sobre o Tesouro IPCA+, né? Claro que são valores que você precisa traduzir para a sua realidade, mas eu quero mostrar só uma coisinha aqui, né? Aporte de R$ 2.550,80 para chegar naquele 1.800.000, bater no teto lá, hipoteticamente, do possível salário mínimo, né? Dos possíveis 6 salários mínimos em determinado tempo, né? Aqui em 2045, 20 e poucos anos. A taxa da B3 nesse investimento simulado é de R$ 31.177. Se a gente considerar a taxa da B3 zerada para o Renda Mais, significa mais 31.177, conforme exemplo, no seu bolso. Ou seja, nesse exemplo aqui, na comparação de um com o outro, pensando lá na frente, na aposentadoria, para 2045, nesse cenário aqui, ou independente do valor que você vá investir, obviamente, se você colocar menos, se você tiver um montante menor lá na frente, a taxa da B3 vai ser menor, mas é proporcional, né? Então, quando você tem uma taxa todo ano de 0,2, 0,2, 0,2, ela parece irrisória, mas no final ela pode somar um valor significativo. E eu tenho certeza que R$ 31.000 aqui, para quem vai ter lá o seu 1.800.000 em 2045, fazem diferença sim. Além disso, eu já falei aqui algumas vezes que eu gosto muito dos títulos do Tesouro longos, né? O IPCA 2045, por exemplo, é excelente para aproveitar o acúmulo dos juros compostos, para uma própria aposentadoria, enfim, o Renda Mais ele vem para ter uma característica diferente, ser complementar talvez a isso, e também para trazer alguns benefícios importantes como esse da não cobrança da taxa de custódia da B3. Bom, e onde investir no Tesouro Renda Mais? É bem simples, já está disponível na plataforma da Orama, e como a Invest Selection tem parceria com a Orama, utiliza a plataforma deles, onde você inclusive tem uma curadoria de investimentos, uma equipe especializada para cuidar dos seus investimentos lá. Não tem taxa para investir no Tesouro Direto, não tem taxa para investir em ações, em fundos imobiliários, é taxa zero. E você já pode investir no Tesouro Renda Mais através da Invest Selection. Eu vou deixar o link aqui para você abrir conta lá caso você ainda não tenha. Dito isso, eu fico por aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like. A gente se vê no próximo. Um forte abraço e até lá.